pessoal, vai começar mais uma cantoterapia da Alma no Lar para vocês, hoje com a terapêutica da música Fantasia, do Chico Buarque. Nós vamos ler a letra de início e em seguida iremos fazer alguns pequenos comentários sobre o significado e aí então conversar um pouquinho sobre a expressividade dessa música que vocês ouviram, né, e podem cantar, que nós deixamos gravado no canal, a música Fantasia, né, e ela começa assim: e se de repente a gente não sentisse a dor que a gente finge e sente? Se de repente a gente distraísse o ferro do suplício ao som de uma canção, então eu te convidaria para uma fantasia do meu violão. Canta, canta uma esperança, canta, canta uma alegria, canta mais, revirando a noite, revelando o dia, noite, dia, noite, dia. Canta a canção do homem, canta a canção da vida, canta mais, trabalhando a terra, entornando o vinho. Canta, 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 canta. Canta a canção do gozo, canta a canção da graça, canta mais, preparando a tinta, enfeitando a praça. Canta, 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 canta. Canta a canção de glória, canta a santa melodia, canta mais, revirando a noite, revelando o dia. Noite, dia, noite, dia. Canta, canta. Chakra Vishuddha é o chakra onde nós trabalhamos a nossa comunicação, o nosso cantar, o nosso expressar através da voz. Então, obviamente, que essa música é muito propícia para começarmos este ciclo. Vale a pena observar que quando nós temos no início da letra uma menção a algo que a gente sente e que muitas vezes não é legal, a dor que a gente finge e sente, né? Então, se de repente a gente distraísse o ferro do suplício, aquilo que nos causa uma dor tão intensa, que ele compara a um ferro realmente, não é? Algo duro, não é? Ele diz: ao som de uma canção eu te convidaria para uma fantasia do meu violão. Quantas vezes nós buscamos cantar, buscamos a música, buscamos a expressão para podermos nos aliviar das nossas tensões diárias, não é? Das nossas cargas emocionais, muitas vezes daquele sentimento represado, que é o que a gente pretende, né, Lívia? Na cantoterapia, permitir que esses sentimentos represados possam fluir através da voz, e a partir daí, quando a gente canta, a gente já falou em outras aulas a quantidade de hormônios benéficos que são fornecidos, né, para o nosso cérebro, para a nossa alegria, né, para o nosso desenvolvimento, então para a nossa autoestima. Então essa atividade do cantar, ela é fundamental, e em Vishuddha ela acontece em plenitude, obviamente amparada por todos os chakras da base, principalmente pelo plexo solar, onde nós temos o nosso diafragma, que é o que dá base da nossa voz, de força, da sustentação para os nossos pulmões, para a gente poder trabalhar o nosso ar, o nosso apoio de voz. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também hoje durante a aula, sobre essa questão do respirar e do soltar a voz, não é? Então, é o som de uma canção, não é? E com muitos momentos, não é? Em que nós temos aqui: canta uma esperança, canta dando uma alegria, canta mais, revirando a noite, revelando o dia, né? Os noturnos da Lívia, né? As pessoas que curtem a noite, né? Que curtem essa relação com a energia, e para fazer arte, para se cantar, para se tocar,
né, boemia, os boêmios, né? Então a gente tem essa, né, revirando a noite, né? Revelando o dia, porque a gente ultrapassa a noite e vai até o dia, né? Noite e dia, noite e dia. Canta a canção do homem, canta a canção da vida. Do homem, não do homem, mas do homem, seja da humanidade. Não é isso? Né? Canta mais. Não é? Então, trabalhando a terra, ele está falando aqui do quê? De um canto que você pode fazer trabalhando. Seriam os cantos de trabalho que a humanidade faz desde a sua condição mais primitiva. Né? Que é aquele canto do trabalho, aquele canto que impulsiona, que dá ritmo para a vida. Né? Então, trabalhando você pode cantar. Nós, inclusive, na nossa meditação, nós vamos deixar também um canto de trabalho, que é o canto do pouso no lugar. Né? Então, canta trabalhando a terra, entornando o vinho, não é? Comemorando, né? Fazendo a festa. Dessa forma, o vinho aqui, ele representa a alegria. Canta, canção do gozo, né? Uma canção daquela satisfação plena, né? Canção da graça, quando você está muito feliz, muito alegre, muito elevado, não é isso? Né? Canta canção de glória, santa melodia. Olha quantos motivos para cantar que o Chico Buarque nos está dando, né? Tudo isso com uma intenção inicial, que é o quê? Que é a liberação de emoções, liberação, uma coisa de catarse mesmo, não é? Então a atividade do canto, por isso que quando a Lívia idealizou a cantoterapia, ela quis exatamente fazer isso, né? A Lívia tem uma voz maravilhosa, uma grande cantora, mas ela como psicóloga também, né, traz para a gente o entendimento do quanto o cantar libera as nossas emoções. E aí a Lívia vai falar um pouquinho sobre esse aspecto da atividade de Vishuddha, né? Ok? Isso mesmo, gente. O chakra Vishuddha, né? Ele está centralizado, né, fisicamente, digamos assim, na garganta, laringe, né? Na laringe, né? Ele é o chakra laringe, ele está localizado visualmente na garganta, no pescoço, porque os chakras eles estão tanto na frente como atrás, né? E ele abarca toda essa conexão com a nossa voz, com o nosso ouvir, né? Tá muito ligado principalmente à função da audição, do cantar, do falar, do se expressar. Também rege os nossos ombros, os nossos braços, né? O nosso esôfago. Que mais? A glândula que ele está relacionado é a glândula tireoide, né? Tem aí o nosso sistema endócrino. Então, muito bom, exatamente. E a tireoide é algo que, como a Lívia colocou, do chakra laringe, que se você trabalha realmente a voz, essa vibração, ela é muito beneficiada, né? Porque ela vai receber uma vibração boa da sua voz. Claro que você deve, obviamente, procurar uma emissão satisfatória, uma emissão confortável, né, da voz, mas a glândula tireoide é muito beneficiada pela atividade do canto. Isso, exatamente. E um chakra Vishuddha bem equilibrado, ele nos fornece a nossa capacidade de nos expressar assertivamente em todos os sentidos da nossa vida, né? Para você poder falar de emoção, para você poder expressar a sua emoção, você precisa se permitir verbalizar isso, transmitir isso por meio da sua voz de alguma forma. E para isso é preciso de você ter um impulso, de você ter uma coragem, de você ter uma ação, de você se permitir fazer esse ato de expressar
a sua emoção, o seu sentimento, aquilo que foi sentido pelo seu coração, né? Ele passou por essa consciência do sentimento até chegar nessa consciência vibracional, etérica, que ao entoar as palavras você expressa o quê? Sentimentos, pensamentos, emoções, vibração, ou seja, a voz é tudo, gente, né? Ao inspirar, nós sentimos esse ar que vai permeando, oxigenando todas as células do nosso organismo, nos trazendo vida, né? Fonte de vida, vivacidade, e por meio desse ar que vai sendo transformado por nossos pulmões, nós vamos emitir a nossa voz, né? E olha que potência, que importância tem quando a gente fala uma palavra. Se o elemento que rege a nossa comunicação, né, o Vishuddha, é o elemento éter, que é a integração de todos os elementos que nós já vimos, que nós sentimos, presenciamos e trabalhamos em nós durante o curso da cantoterapia. Imagina o poder e também a responsabilidade que nós temos ao expressar uma palavra. Porque se o som, né, o Om, a integração, esse som universal, ele permeia Vishuddha, ele está presente em Vishuddha, assim como nos chakras mais superiores, como Ajna, como Sahasrara, mas é ele que vai proporcionar a emissão da nossa voz, né? É ele que é o som universal. Então imagina quando a gente vai poder falar, cantar, o que é a responsabilidade que a gente tem do conteúdo daquilo que vai ser emitido, né? E só um parênteses no que a Lívia disse sobre o Om, que é um mantra, e nós praticamos alguns mantras durante o nosso curso. Note bem, a palavra mantra, ela quer dizer controle da mente. Não é, mas controle da mente através de Vishuddha. Olha o poder desse chakra, gente. O poder das palavras. A Lívia colocou uma coisa fabulosa aqui pra gente. Vibração. A gente emite ondas sonoras, a gente emite uma energia, né? E essa energia, ela vai e volta. Ela tem movimento. Por isso que a gente ouve a própria voz. Porque se ela só fosse e não voltasse, nós não ouviríamos a nossa própria voz. Então, quando nós usamos Vishuddha, a primeira pessoa a ser influenciada pelas ações energéticas de Vishuddha é o próprio emissor. Por isso, como ela falou, o cuidado e a responsabilidade com este chakra, não é? E a gente vai se aprofundar, obviamente, durante essas aulas, né, sobre vários aspectos daquilo que é a verbalização, daquilo que a neurolinguística nos aponta como bons caminhos das boas palavras, né? Também do bom ouvir, porque quando a gente vai falar, vou abrir um parênteses mais aqui, e depois a Lívia vai seguindo o raciocínio dela, quando a gente vai falar de boa voz, tem muito a ver, viu, Lívia, com o bom ouvir, não é? Eu tive um maestro muito importante, o Eliezer de Carvalho, que ele dizia: o bom músico, o bom cantor começa com um bom ambiente musical, uma boa música, uma boa referência. Olha como é importante para a Vishuddha o que a Lívia disse sobre o ouvir. Total. E quando a gente trabalha ainda mais essa conexão de Vishuddha, a gente aprende a se ouvir mais, né? Porque esse chakra, a gente pode falar vários aspectos e funções que ele tem dentro do nosso sistema fisiológico e biológico, mas assim, o que importa aqui para o cantar, principalmente,
é a sua voz interior, dentro da perspectiva da cantoterapia, do nosso curso de cantoterapia, tá, gente? Na linguagem musical, né, na linguagem de quem tem a licenciatura em música, em professor de canto como Gualtieri, é uma outra linguagem, no qual ele se aprimorou aqui com a cantoterapia e unimos as nossas linguagens, que é a musical com a terapêutica. Então, o que importa é a voz interior. E a Lívia, como psicóloga, percebam bem, a função dela é ouvir, em primeiro lugar. Quando a gente está estimulando, aqui na cantoterapia, as pessoas a cantarem, e a gente tem a nossa roda de conversa, gente, isso é fundamental, porque ela, como psicóloga, tem um ouvir preparado para a voz, para os níveis de emoção, para os níveis daquilo que, inclusive, quando a pessoa canta, ela tem uma percepção apurada como psicóloga para trabalhar esses conteúdos, né, e organizar esses sentimentos, essas emoções. É uma função do ouvir, e isso está condicionado também à Vishuddha. Não é somente o falar ou o cantar. Então veja a importância do nosso trabalho como cantoterapeutas, porque nós trabalhamos com as duas vertentes, que é liberar a voz, liberar a Vishuddha, mas é também, né, estabelecer uma audição melhor, mais atenta da voz do outro. Isso é algo muito profundo dentro da nossa vida. E isso faz com que a gente também amadureça o próprio entendimento do outro. Quando nós aprimoramos tanto a nossa maneira de expressar, quanto a nossa maneira de ouvir a expressão do outro. Exatamente. Isso está integrado por Vishuddha, e obviamente que a Lívia, como psicóloga, né, ela tem muita habilidade, estudou para isso também, quando eu estava falando da minha habilidade como professor de canto, mas ela estudou psicologia. Então, veja bem, ela tem uma capacidade de ouvir. E também canta, né? E ela é cantora, uma super cantora, né? Mas assim, tem essa questão, gente, porque é importante, esse é o chakra, realmente, né, que de alguma forma seria uma forma de expressão máxima daquilo que a gente faz na cantoterapia, a liberação de Vishuddha, ok? Isso mesmo. Sim, mas voltando aquele raciocínio que eu estava sobre o ouvir a sua voz interior, isso é muito importante para você aprender a cantar melhor. Isso é extremamente importante para você aprender a cantar com afinação. Porque é a sua afinação interior com relação aos seus sentimentos, aos seus pensamentos, às suas emoções, que vai te proporcionar, na hora de você emitir as palavras cantadas, uma afinação plena no canto. Lógico, existem técnicas de aprimoramento vocal? Existem. Existem exercícios no qual você pode realizar e desenvolver para ter uma afinação vocal boa? Existem também, com certeza, das práticas de canto, né, da teoria musical. Mas o nosso curso, nós desenvolvemos a voz interior de vocês, para que vocês possam cantar com a alma de vocês. Então isso é muito subjetivo, né? Para pessoas que gostam muito das coisas muito de aprendizados muito concretos e meticulados, né? Como que se fala? E muito respaldado ainda num certo conservadorismo. Existe uma dificuldade ou uma resistência para adquirir esse conhecimento mais implícito, mais subjetivo, que tem mais a ver com o seu repertório interno. O nosso repertório interno nos permite muitas realizações. Ela se engrandece, ela se vivifica no externo de uma maneira que aquilo que é aprendido interiormente em você, com relação ao seu corpo, com relação ao seu eu, com relação à sua voz, na hora de você emitir, isso sai pleno, isso sai bom,
isso sai audível, isso sai gostoso de ouvir, isso sai vibracionalmente bonito e energeticamente legal. E para os nossos ouvidos também, porque você está num caminho de afinação interior do seu ser, da sua consciência, das suas emoções e dos seus sentimentos. Por isso que a gente faz esse trabalho, começando sempre pelo primeiro, trabalhando, né, na cantoterapia, o nosso primeiro chakra, onde trabalhamos a nossa presença, eu sou. Nós trabalhamos a nossa individualidade, o nosso fortalecimento pessoal. Vamos depois trabalhar as nossas emoções, em Svadhisthana, o nosso empoderamento pessoal, né, a nossa autoconfiança, nos apropriando de nós mesmos, da nossa personalidade em Manipura. Os nossos sentimentos trabalhados, né, em Anahata, para que ao chegar em Vishuddha nós possamos expressar, emitir, cantar, falar plenamente. E esse princípio que a Lívia está colocando, que tem a ver com a escola da bioenergética, é fundamental, inclusive, Lívia, para as técnicas de canto modernas. Por quê? Porque nada melhor do que você poder lidar com uma voz que tem naturalidade de expressão. A criança, quando a gente é criança, a gente chora, grita, não está nem aí, a voz é plena, é sempre plena. Quando que a voz ela pode começar a ter algum bloqueio ou ela pode começar a ser inibida? Né? Exatamente quando começam a haver essas questões daquilo que é o que? São as autoavaliações, né? A vergonha, a cobrança, muitas vezes palavras negativas, indutivas, às vezes até muitas vezes questões traumáticas, bullying, né? Entendeu? Aquela criança que às vezes não se enquadra dentro de um conjunto vocal e ela já é taxada de desafinada, e isso não é verdade, é simplesmente uma questão de adequação, tanto do ouvido quanto da laringe, é uma questão realmente de participação. Então, notam que a gente tem muitos fatores socioeducativos que podem ser nocivos e bloqueadores do Vishuddha. Né, em situações emocionais. Sim. Muitas vezes, às vezes, não é nem uma questão diretamente ligada à voz, mas muitas vezes são realmente questões emocionais da criança. Então, ou da criança, do adolescente. E na fase do adolescente existe um fator também que às vezes pode ser um complicador. Pode, o adolescente, ele está em fase de desenvolvimento, de aprendizado, e tem muitas dúvidas, muitas perguntas, né? Tem a questão da autoaceitação, da aceitação do grupo, e muitas vezes vai ter aquela voz, né, que na transição da voz da infância para a voz adulta, a laringe começa a crescer no menino. Então tem hora que tem a voz de criança, a hora que tem a voz já de quase adulto, e fica naquela, sabe, como é que está a minha voz agora? Eu não sei mais como está a minha voz. A menina não tem uma transição tão drástica, porque a laringe da mulher não cresce tanto quanto a nossa, mas mesmo assim a voz também começa a se modificar. Então muitas vezes a menina ela começa também a não entender muito bem a sua voz. E olha que lindo o que a Lívia disse, gente, né, na cantoterapia. Né? Ela disse, nós ensinamos, nós buscamos a voz interior. Olha isso, essa voz, como diz, né, Milton Nascimento e Fernando Brant, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. E nós estávamos trabalhando o que no ciclo anterior? Coração, Anahata, base para a voz. Então, na cantoterapia é muito importante a voz ela estar caminhando junto com a liberação das emoções. E com tudo que já foi visto e trabalhado no curso em cada um de vocês, né? Porque é muito particular aquilo que cada um internalizou de conhecimento, trabalhou de sentimento, né? E aí, poxa vida, como não focar no emocional na hora de cantar? Como não focar na psique humana na hora de cantar? Não tem como, gente, porque música
cantar, ele está diretamente ligado às nossas emoções, ao nosso sentir, à palavra, né, ao humor. E dependendo é lógico que tem o fator fisiológico de cada um, né? Tem a laringe de cada um, tem aquilo que cada um é como personalidade vocal, tem aqueles que tem as classificações, soprano, mezzo-soprano, contralto, tenor, baixo, né? Tem as classificações das vozes, e essas classificações, elas estão relacionadas à sua própria fisiologia da sua laringe. Então isso não tem como modificar, isso é seu, né? Isso tem a ver com você, com a sua estrutura física, com a sua genética, com o seu DNA. E é lógico, o que nós fazemos, né, com a voz das pessoas? Nós proporcionamos a elas esse despertar interior para que se desenvolva a própria voz de vocês, né? Então, assim, não adianta a pessoa falar assim, eu gostaria de cantar com aquela voz, eu gostaria de ter aquela voz, eu gostaria de saber fazer o que aquela voz faz, né? Isso é possível? Então, existe, aí como a Lívia falou, os limites da fisiologia. Mas veja bem, né? Existem os limites da fisiologia e também do próprio idioma, né? Os idiomas, eles vão gerar no humano um contorno muscular, porque o idioma, o que ele faz? Ele molda as nossas articulações, ok? Né? Isso que, inclusive, alguns idiomas que relaxam mais a mandíbula são usados como referências para se estudar tecnicamente o canto, né? Como o italiano, que é uma língua que favorece muito o canto, mas isso não quer dizer que as outras línguas não possam também servir como base técnica. Mas o que a Lívia falou é fundamental, é você encontrar esse ponto de início, que nasce das suas emoções, porque quando a gente nasce, a nossa primeira manifestação, quando o ar entra para os pulmões, é o que? A nossa voz, né? No caso da Lívia, eu fiquei sabendo que foi um quarteirão inteirinho que ouviu a boca dela abrindo e chorando. E o médico falou, essa vai ser cantora, não é verdade, Lívia? Isso é verdade, a minha mãe que contou essa história, e ela sempre conta sobre o meu nascimento, então, né? O vestido dela já nasceu assim, pá, no mundo inteiro ouvir, por isso que ela tem esse vozeirão. Mas note bem... E eu nasci com 4,5 kg. Caramba! Então, assim, envolve... minha mãe não conseguiu. O diafragma dela devia ser hiper forte. Gente, viu, a minha mãe na época que ela estava grávida de mim, ela fazia yoga para conseguir ter parto normal. Olha isso, ela e meu pai faziam yoga juntos, e a minha mãe em específico, ela realizou durante toda a gravidez dela yoga para conseguir ter parto normal de mim. E ela não conseguiu, então foi a maior frustração da vida dela nesse sentido, porque ela queria muito que eu tivesse nascido de parto normal. E por que eu não nasci de parto normal? Porque eu tinha a cabeça enorme. Mas então, assim, é muito importante, por isso que a gente trabalhou em Svadhisthana, né? O nascimento, como foi o nascimento de vocês. Nós trabalhamos ancestralidade, tantas coisas. Pra quê? Pra gente chegar no principal do nosso curso, que é a voz, que é o cantar, né? Então, assim, eu falando particularmente da minha história, já existia uma cabeça de tamanho diferente, um tamanho diferente, que eu já nasci, e eu berrei, assim, o médico falou que o meu choro era estridente, assim, que era do tamanho de um bebê de uns 3 meses já. Então, assim... Nasceu com o vestido liberado. Total, e minha mãe falou que a primeira coisa que ela viu em mim quando ela olhou pra mim, a primeira vez, foi a minha garganta. Juro por Deus. Foi a minha garganta. Então, assim, tem toda uma história já envolvida, né? Mas notem que tem um fator que, quando a gente abordou lá em Svadhisthana a questão do cantar para o bebê no útero, é importante, é muito importante. Por quê? Porque isso já estimula a vishuddha onde? Pelo ouvido. Vocês lembram que a gente falou sobre isso? Né? A gente comentou sobre isso em Svadhisthana.
muito Total, importante que as ouvir mães... na vida uterina. Vocês isso. podem reassistir esse vídeo no Eles canal. podem assistir, porque estão muito ligados à Terapia Vishuddha. da alma. Porque isso auxilia muito a criança, né, no ventre, ela ter uma boa vibração da voz da mãe. Isso já é algo que proporciona um alinhamento positivo em Vishuddha para a criança. Ela com certeza vai ter um choro mais liberado, vai ter uma questão de emoções não tão represadas. E obviamente que seguir na vida cantando com as crianças é importante, é muito importante. Ensinar as crianças a cantar, né? A gente cantou no último ciclo as cantigas de roda. Olha que coisa gostosa de fazer com as crianças, né? Ensinar as cantigas de roda. As crianças crescidas também. Sim, hoje em dia tem como que é as danças circulares, né? Em que as pessoas dançam e fazem os cantos circulares. A gente mesmo no nosso curso presencial a gente faz a nossa dança terapia. E que, né? que envolve a voz. Né? A Totalmente. Isso. Totalmente. Quando a gente chega em Vishuddha, é que a gente vai... Na verdade, na dança terapia, quando a gente chega em Vishuddha, que a gente vai Mas colocar a gente no nossa como rei a rei, voz. né? Sim, mas a gente rei, sim, mas a verdade. gente coloca a nossa voz em todas as frequências do piano ali, né? Isso. Fazendo peraí, como que é? Lan, van. Então, Como que é o nome das notas? Lan, van, ran, Ram, yan, Yam, Ham, Ham, que é o Om. Ham, é o mantra do Vishuddha. Ham, que seria o nosso mantra. A gente vai trabalhar esse mantra, não vai? No ciclo daqui pra gente, Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Mas tudo isso é só para vocês se situarem, tá, gente? Uma E aula assim, introdutória hoje, viu, gente? voltando rapidamente, né, sobre a pergunta que eu fiz para o Gualtieri responder para vocês, mas eu gostaria também de dar uma resposta no sentido de quando vocês aprendem a escutar a voz interna de vocês, vocês aprendem a gostar mais da voz externa. O que é isso? É quando você começa a trazer a sua atenção para o seu pensamento, para o seu ouvir, quando você começa a se ouvir mais, quando você começa a ouvir mais os seus sentimentos, aquilo que passa com você, e você começa a colocar isso por meio do cantar, você vai liberando as suas emoções, você vai liberando aquilo que ficou dentro de você há muitos anos, né? E que não pôde ser expressado de alguma forma. Então, assim, muito mais que alguém nos ouvir é quando a gente pode ouvir a nós mesmos e gostar daquilo que a gente está ouvindo. Porque isso a gente vai estar dando uma informação para o universo do quanto que está sendo gostoso, importante e bom o nosso próprio ouvir. Então isso, a gente emite isso para as pessoas e as pessoas acabam gostando também, né? E muitas vezes essa afinação interior, ela não precisa estar totalmente completa para que você possa cantar de maneira alguma, porque senão seria um exercício muito difícil de se fazer. Então é por isso que a gente vai começando, a gente vai praticando, a gente vai liberando desde lá da primeira aula, do primeiro chakra, a gente vai cantando da nossa maneira, do nosso jeito, do nosso estado, até a gente ir adquirindo essa afinação interior que vai nos proporcionar uma afinação externa, né, na totalidade, sem, como se fala, sem forçar. Porque quando você pega um exercício técnico e aplica na sua voz, não necessariamente esse exercício técnico vai ser bom para você, porque ele pode estar acelerando o teu processo interior. E aí você vai, na hora de você praticar, na hora de você colocar para fora o exercício, você pode se sentir irritada, descontente. Ai, não consigo. Ai, que exercício chato. Ai, que exercício difícil. Poxa, eu não consigo alcançar nunca esse exercício que me proporcionaram, né? Isso geralmente na aula de canto, né? E assim, e você não chega nunca, parece que você não chega naquele alcance que você vê os outros alcançando. Isso para quem se compara, né? Queira ou não, nós somos seres humanos, a gente se compara
com os outros. E a gente não chega naquele alcance. Por que que eu não consigo chegar naquele alcance? Né? Mesmo eu sabendo que eu sou contralto, ou mesmo sabendo que eu sou tenor, ou mesmo sabendo que eu sou soprano, aí às vezes a pessoa quer chegar ao alcance daquela voz que ela já sabe que ela tem, e às vezes não consegue. Então isso tem a ver com o autoconhecimento, com a sua afinação interior, e principalmente com esse exercício, com esse trabalho que a gente faz do desenvolvimento dos 7 chakras, que é a bioenergética, a liberação das nossas emoções pelo nosso sentir, pelo nosso cantar e pela função pensamento. Por isso que a gente analisa todas as letras das músicas e a gente conversa e a gente faz a pergunta principal: o que te remeteu? Por que você lembrou disso? Né? Vamos trabalhando internamente e se afinando no cantar naturalmente, sem forçar. É a voz da alma que a gente quer na cantoterapia. Né? É a voz que vem do coração. Por isso que é cantoterapia da alma. Quando a gente nós fala, vamos chegar lá. Quando a gente fala de voz que vem do coração, gente, é muito importante entender que nisso que a Lívia falou, existe uma questão de autorrespeito e de autoamor. Se eu não me autorrespeito e se eu não tenho autoamor, eu posso fazer coisas com o meu corpo que podem ser absurdas, não é? Eu gosto muito de comparar no que diz respeito à voz, a questão dos esportistas, não é? Não tem como uma pessoa de 1,50 m e 60 ser um profissional do basquete. Ok? Não tem. Ela pode jogar basquete? Pode. Pode brincar de basquete, mas ela não vai ser profissional do basquete. Não tem mesmo nenhum profissional do basquete de 1,50 m, assim, que dispute, né, campeonatos, eu não conheço, não é? Mas, por exemplo, não existem as Paralimpíadas, existem as adaptações, mas veja bem, quando eu estou dizendo no que diz respeito à voz, é assim, né? Se eu quiser forçar a minha fisiologia para fazer algo que não é natural, eu vou me prejudicar. Ou seja, não estou exercitando o meu auto-amor nem o meu auto-respeito, isso em relação à voz. Então, é muito importante, quando estou buscando a minha expressão vocal, principalmente quando vai se tratar de canto, eu tenho um caminho. Eu não, como, né, você vai fazer musculação, você vai querer pegar um peso, você não vai pegar o de 50 quilos primeiro, você vai começar pelo de 5. Depois você vai para o de 10. Se você tiver condição, você vai evoluindo. A laringe, ela se trata também de musculatura, as pregas vocais, né? Então tem cartilagens que envolvem a laringe, né? Tem as pregas vocais, que são tecidos quase como que dos lábios, são tecidos finos, né? Então eles trabalham com elasticidade, né? Trabalham com a força do diafragma para impulsionar o ar, é como se fosse uma flauta. O sonzinho que faz aqui a corda vocal é simplesmente uma abelhinha. Assim, a E e o A, E, I, O, U. É tudo aqui, supraglótica. São articulações desse que sai da laringe. Né? Então, e para isso, deve haver o quê? Uma naturalidade, um relaxamento. Por isso que é importante quando a gente está bem, gostoso, aí a gente vai cantar feliz. A felicidade é importante. Sim, trabalhar a felicidade. Então, esses exercícios, eles são realmente, né, uma mão de mão dupla, né, uma via de mão dupla. Você canta para melhorar, mas você canta melhor também se você se autoconhecer. Por isso, trabalhar o seu amor, a alimentação, a sua conduta ética é importante, o seu conhecimento, o que você lê, o que você vê, o que você ouve, né? Os nossos sentidos integrados, eles são muito importantes para uma boa emissão vocal. Sim, até mesmo porque se você quiser cantar somente racionalmente, deixando a sua emoção de lado, os seus sentimentos de lado, achando que consegue fazer essa cisão, e não esse trabalho todo que nós fazemos de integração, o que acontece? Você pode ter dificuldade no seu cantar,
percebendo, tá? Vou falar um sintoma físico que ocorre com pessoas que têm embotamento afetivo, né? As pessoas que têm a dificuldade de estar fazendo uma terapia, expressando realmente os seus sentimentos, as suas emoções. Elas trazem para a sua garganta, para essa região da garganta, um peso, né? Uma tensão muscular, uma contração muito nessa grande. região do pescoço, né? E na hora de cantar, parece que existe um travamento, parece que não vai. Tem uma coisa que sobe e desce, parecendo... Isso se chama o engolir sapo, né? A pessoa... Né? Você falou embotamento mesmo? Embotamento afetivo. Na linguagem musical também é embotamento? Embotamento da voz, porque a voz ela fica realmente presa, travada, embargada, né? Como se você não conseguisse liberar esse ar, afetivo, esse éter precisa sair, precisa realmente expandir, não é? Isso é muito importante. Olha que lindo, esse éter precisa sair e expandir. Só que essa sua região de Vishuddha, né, só vai estar expansiva em éter, em prana, se você trabalhou os outros chakras se permitindo amar, chorar, expressar, né, rir, se conhecer, porque quando você não trabalha bem as suas emoções, o que sobe para cá é o elemento água, né? Em termos de elementos do nosso corpo. E aí aquilo vai... Sabe aquela pessoa que fala, estou me sentindo sufocada, parece que tem um bolo na garganta? Tudo isso são sintomas de ansiedade, né? E até mesmo de depressão, quando você não chora, quando você não se permite se expressar, falar, aquilo vai deixando a sua voz embargada, pode deixar a sua voz muito baixa, né, com volume muito baixo. Então é extremamente importante você trabalhar o seu sentimento e a sua emoção, para você estar elevando o volume da sua voz, para na hora que você cantar, é o elemento ar, é o elemento do éter que vai estar te regendo, e não aquele elemento do fogo contido, né, que é do fogo da raiva, do fogo como você fala, da irritabilidade, ou então você subir aquela água da amargura, da angústia, da tristeza. Então tem sim que pôr para fora esses sentimentos, tem que fazer essa limpeza energética dessas emoções na cantoterapia, tá, gente? Também na terapia pessoal de vocês, na psicoterapia, porque o Vishuddha é o chakra da purificação. É ele que irá fazer todo esse processo purificador com a nossa voz. Então se permitam vivenciá-lo de uma maneira plena. Muito bem, nós deixamos para vocês a meditação musical já gravada, que é a música O Canto do Povo de um Lugar, que é um canto de trabalho, né, em que se fala do cantar, né, durante o dia, a tarde e a noite. E que vocês vão assistir no próximo vídeo. No próximo vídeo ele já está gravado, e então na sequência, né, vocês devem cantar a música Fantasia, procurem cantar, meditar na música, no tema, né? Canta mais, como diz a música, ok? Vamos cantar mais nesse ciclo, e logo depois também de assistirem essa aula, vocês podem fazer a meditação musical no Canto do Povo de um Lugar. Gratidão, gente. Isso. Namastê. Namastê.